Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vai ser preciso tanto tempo. Eu peço desculpa de só ter chegado agora, mas hoje estou a tentar fazer o pleno, todas as comissões a que pertenço, estou quase a conseguir. E por isso estou aqui muito orgulhosa da minha capacidade de... Sim, na prestação não sei, mas de me desmultiplicar, sim. E por isso eu sei que corro o risco de me repetir e peço desculpa por isso, não consegui mesmo acompanhar o que... Ainda tentei, mas não deu. E, portanto, eu gostava de me situar só em duas questões que são aquelas que me ocupam particularmente, até porque o Sr. Ministro esteve cá na semana passada e, portanto, enfim, também não há assim tanta novidade desde então. E, portanto, começo por cumprimentar todos, agradecer novamente a presença aqui e gostava de me situar então neste estudo de diagnóstico que foi apresentado ontem, cujos resultados foram conhecidos ontem. Já sei que está no site do IAV, mas por estas mesmas razões ainda não consegui senão ler os resumos feitos pela imprensa. Corro o risco de estar a incorrer em erros por essa razão e que avance já antes de ser responsabilizada por eles, mas a primeira pergunta que tinha... Bem, a primeira coisa que queria dizer é ainda bem que temos um estudo e isto é muito bom, é muito importante termos dados para podermos tomar decisões informadas e eu acho que isso partilhamos todos. A primeira coisa que gostava de perguntar é, tenho ideia que o Sr. Secretário de Estado terá dito que o Governo está a preparar um plano de recuperação das aprendizagens, mas que ainda é prematuro antecipar o seu conteúdo. Confesso-lhe que fiquei um bocadinho frustrada com isso, porque... Tinha a expectativa de que pudesse decorrer já, ou melhor, ocorrer já este ano letivo, para além daquilo que são os dispositivos habituais que o Governo instalou, seja de promoção do sucesso escolar, seja de tutorias, que pudesse acontecer já qualquer valor acrescentado face a estes resultados, mas enfim, não vale a pena perguntar porque me vai dizer que é prematuro, mas gostava de saber, de qualquer das maneiras, o Sr. Secretário de Estado anunciou a constituição de um grupo de trabalho que desenhará então esses percursos de recuperação e eu gostava de saber se por acaso é possível antecipar a composição desse grupo de trabalho, não em termos nominais, não é isso que me interessa, mas que tipo de valências é que estão a pensar trazer para este grupo de trabalho, para que... Pois, mas eu não conheço, peço imensa desculpa, Sr. Ministro, eu lamento, não tenho esse dom, e já que aqui está, se é conhecido, também não lhe custará muito responder, digo eu. Pronto, essa era a primeira pergunta. A segunda pergunta tem que ver com uma questão que também me preocupa, que é o tipo de medidas que venham a ser implementadas. O Sr. Ministro acabou de responder há bocado, isso eu li, que obviamente que a melhor resposta é o ensino presencial, e isso estamos também todos de acordo, com certeza que sim. Isso são as medidas ditas ordinárias. A mim o que me preocupa são as medidas extraordinárias, aquelas que acrescem a isto, pronto, para mitigar estes efeitos. Noutros países houve várias medidas que já foram, ou que estão a ser aplicadas, programas de tutorias específicos para este conjunto de alunos não generalizados, escolas de verão, por exemplo, prolongamento de horários letivos, fornecimento de recursos informáticos, enfim. Mas eu sei que isto pode gerar, às vezes são espadas de dois bicos. O prolongar as atividades letivas ou programas de escolas de verão podem também trazer uma diminuição da produtividade dos próprios miúdos, que estão cansados de alguma maneira. Portanto, não são equilíbrios fáceis de conseguir, mas eu gostaria de saber se vai ser uma solução que passa pela autonomia das escolas, exatamente para compreender quais é que são os alunos que são capazes de receber e beneficiar deste tipo de programas, ou se vão ser soluções centralizadas do lado do Ministério e iguais para todas as escolas, ou se também, mais uma vez, ainda é prematuro avançar o que é que se passa aqui. Ainda sobre esta matéria, também há uma questão que eu acho que é uma clivagem que implicará uma decisão. Por exemplo, um dos grupos onde nós sabemos que há problemas sérios são os alunos do 9º ano, a matemática. Também sabemos, e é reconhecido pelo Ministério, que muitas destas questões já vinham de trás, também não são novas, agravaram-se agora. Mas aqui temos uma decisão a tomar, não é? Nós podemos dar mais a estes alunos que precisam porque não chegaram às metas que estão definidas, ou podemos ir pela via de revisão dos currículos e dos programas, porque afinal, se calhar, é mais fácil ir por aí. E eu gostava de saber qual é que vai ser o caminho seguido. É manter programas e dar e tentar compensar aquilo que ficou por aprender, ou é alterar os programas para tentar, enfim, fazer corresponder isso àquilo que os alunos sabem? Última pergunta tem que ver com testagem. O que está previsto no plano de testagem é apenas para os alunos do secundário. Eu perguntava qual é a razão para ser assim,
e se não há nenhuma intenção de pelo menos descer até ao 7º ano. Eu consigo compreender que nas crianças mais novas isso possa ser, no primeiro ciclo, possa ser um tema, sobretudo porque os testes são, na sua generalidade, invasivos, sempre com uma zaragatua mesmo que mais pequena. Nos testes de saliva não estão ainda aprovados, mas se não faz sentido, por uma questão de segurança, reduzir isto até pelo menos baixar a fasquia para o 7º ano e começar aí os testes quando chegar a vez destes alunos iniciarem as aulas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para responder. O Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ou quem entenda, delegar. Tenha a vontade, Sr. Ministro. Vou começar só a fazer e depois ia passar a palavra, mas a Sra. Deputada bem se recorda daqueles turbo-professores quando o ensino superior se estendeu. A Sra. Deputada hoje apresentava-se aqui como turbo-deputada, de comissão em comissão. É sempre complexo, mas chega aqui e, de forma muito capaz, toca nas questões mais importantes. Relativamente à testagem, de forma muito breve, este foi o universo que a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de saúde nos indicaram, com o conhecimento científico que há, que era o mais apropriado para haver uma testagem. Nós sabemos que a partir de uma determinada idade a testagem tem que ser também acompanhada pelos encarregados de educação, assim o dizem as práticas internacionais, e pelo menos utilizando a zaragatoa, não é? Pelo menos utilizando a zaragatoa, e entre o deve e o haver, as autoridades de saúde entendem que o ensino secundário são aqueles que fisiologicamente, anatomicamente e mesmo em termos de propagação da doença mais se assemelham aos adultos, e por isso é aí que nós devemos profilaticamente atuar, e essa foi a razão de o termos feito assim. Relativamente a estas questões, a Sra. Deputada, se é verdade que leu através das notícias, existem aí também um conjunto de questões que certamente ficaram por entendimento fino. Eu depois ia passar ao Sr. Secretário de Estado. O grupo de trabalho já é conhecido, é só um contributo além de todos os outros contributos que existirão dos atores normais das nossas escolas, mas a Sra. Deputada não se pode esquecer que nós, no ano passado e durante todo este ano, tivemos um conjunto de medidas que vem reafirmar a importância da recuperação e da consolidação das aprendizagens. Como sabe, Sra. Deputada, quando nós dizemos que apostamos na educação inclusiva com o reforço de recursos humanos na educação inclusiva, quando falamos nas tutorias, e diz que outros países têm tutorias e que nós só temos aquelas que são, digamos assim, mais ordinárias. O universo das tutorias este ano mudou significativamente. Chegou ao ensino secundário. Sra. Deputada, não queira saber, é que está-me a dizer, afinal não se vê nada, não é verdade, porque a Sra. Deputada não tem uma história paralela, que nos diria aquilo que nós teríamos se não tivéssemos tomado esse conjunto de medidas. Mas temos mais pessoal docente, mais pessoal não docente, mais técnicos especializados, temos um conjunto e as escolas a atuar. Agora, relativamente ao futuro, o que eu lhe queria dizer é que neste momento estamos a trabalhar em várias frentes, para que as medidas que já estão consolidadas possam continuar e para que novas medidas possam verdadeiramente ser postas em prática. Agora, é importante que nós tenhamos a capacidade para universalmente oferecer às escolas um conjunto de medidas, mas deixar também latitude às escolas para que elas possam atuar, tal qual como nos é conhecido, por exemplo, o Programa de Promoção do Sucesso Escolar, que deixou uma latitude às escolas para elas próprias apresentarem as suas medidas. Eu queria passar agora a palavra ao Sr. O Sr. Secretário de Estado João Costa, tenha a vontade de usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Bom, eu queria recentrar aqui esta discussão na questão do estudo diagnóstico e na importância de ter dados, como disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, e também naquilo que são medidas de recuperação. Por acaso, há bocado, quando estava a ouvir a senhora deputada Alexandra Vieira e estava a olhar para este ecrã, reparei que esta sala tem uma homenagem promovida por um movimento cívico Não Apaguem a Memória. E eu acho que, assim, à nossa direita, há um movimento de tentativa de apagamento de memória que é um bocadinho extraordinário. Claro que há uma grande diferença entre a senhora deputada Ana Rita Bessa, que assinala a importância de ter dados, e a primeira intervenção que ouvimos aqui, que era mesmo a construção de uma realidade paralela ou alternativa. Bom, uma nota sobre o estudo. Em primeiro lugar, este estudo, e fazendo referência de facto a outros países, nós somos dos poucos países que têm dados aferidos a uma escala nacional neste momento. E isso permite-nos avançar, não é partir para avançar para um plano integrado,
que não é com base nas intuições ou nas memórias que se tentam construir, mas sim em dados efetivos. Confunde-se um plano de recuperação de aprendizagens com 5 semanas que, essencialmente, foram semanas em que se disse às escolas a prioridade agora não é meter o recio na petesga, é mesmo receber os alunos, aferir, diagnosticar, trabalhar competências que tenham sido afetadas. Depois, relativamente a medidas de outros países, alguns estão a implementar agora, como disse o Sr. Ministro, medidas que nós já desenvolvemos no passado e que se mantêm em vigor. Mas acresce também que quando nós participamos em discussões a nível europeu, a nível da OCDE, a nível da Unesco, nós não estamos atrás do que outros países estão a fazer em termos de preparação. Apesar de alguns fazerem anúncios gongóricos para a imprensa, nós preferimos ouvir, discutir e depois decidir. Isto leva-nos a dizer, nós podíamos vir para aqui trazer a medida A ou B com um grande chavão, sem estudo prévio, mas começámos a trabalhar já neste plano, que tem de ser um plano integrado, como já aqui foi dito, e que tem de colher participações múltiplas, inclusive aqui, obviamente, desta Comissão, para aquilo que podem ser medidas eficazes. Há uma coisa que já sabemos, duas coisas que queria referir, que termino. Primeira, não é despejando horas e mais do mesmo que os alunos que ficaram mais para trás avançam. A outra coisa que sabemos, e a senhora deputada faz aqui uma dicotomia que eu acho que é facilitista, que é vamos dar aos alunos as oportunidades para atingirem todas as metas ou vamos mexer no currículo. Não é exclusivo, ou seja, nós já identificámos as aprendizagens essenciais, temos estado a monitorizá-las, independentemente da pandemia, e esse é o trabalho a continuar, e não assumir que um programa, umas metas, tudo se cumpre, independentemente das condições específicas em que são aplicadas. Às vezes é de facto necessário andar com mais segurança para se chegar mais longe, em vez de garantir que apenas uns felizes contemplados chegam mais longe enquanto os outros ficam mais para trás. E esse será o espírito deste plano, que será anunciado em tempo específico. Obrigado. Muito obrigado. Está esgotado o tempo que cabe ao Governo para responder. O Grupo Parlamentar do CDS-PP ainda tem perto de 2 minutos. Não sei se os pretende usar. Pretende, pode usá-los. À vontade, tenha a vontade. Só para uma nota, não é nenhuma pergunta pedia sequer. Só especial atenção, porque estamos no direito ainda. Eu acho que sim. Especial atenção para ouvirem a senhora deputada. Tenha a vontade. Pode ser a atenção normal. Era só para dizer que eu percebo, eu acho que às vezes quando nós nos expressamos, e sobretudo quando vimos a correr de outro sítio, podemos não ser demasiado felizes na maneira como nos expressamos. Mas eu não pus em causa que estejam a ser feitas coisas. Não é? O que digo é... existem tutorias, existe um Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, existe um diagnóstico que mostra que nós estamos, de facto, muito aquém. Por isso, eu acho que há aqui também um reconhecimento a fazer mútuo de que, se é verdade que há coisas que estão a ser feitas, também é verdade que, por muitos recursos que nós ponhamos nas escolas, se eles depois não produzem junto dos alunos essa recuperação, há qualquer coisa que não está a correr bem. É só esse o ponto que eu queria fazer.